Observe o seguinte pensamento de Bernard. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Todas as frases dessa prova, elas foram, o examinador pegou de provas anteriores, tá legal? Pegou de provas anteriores. Então, isso aqui pode ser de banco de questões, tá? Que aí já fizeram uma pancada dos mesmos textos aqui e eles foram usando em diversas provas, beleza? Então, a banca repete, cara, como eu falo para vocês. Isso daqui, ó, é repetido, tá? Prova de 2021, não me lembro do qual, mas prova de 2021. Assinando a frase abaixo que mostra a completa isenção do observador diante da natureza observada. Então ele coloca um exemplo para a gente aqui, olha. O observador deve ser o fotógrafo da natureza. Sua observação deve representar exatamente a natureza. Então o observador deve ser o fotógrafo da natureza. A sua observação deve representar exatamente a natureza. Então, ele tem que, de certa forma, descrever a natureza. Não pode perder tempo com achismos. Não pode perder tempo com subjetivismo, ok? Com o seu ponto de vista e tal, mas ser objetivo. Então, se quer aqui a ideia da objetividade. É preciso observar sem ideias preconcebidas. Subjetivismo. O espírito do observador deve ser passivo, ou seja, deve calar-se. Porque se for subjetivo, nesse caso aqui, o espírito seria ativo. A linguagem literária, por exemplo, os textos literários, nós temos um observador ativo, porque parte dele a relação, o julgamento de alguma coisa. Beleza? Ele vê a beleza em coisas que outros não veem. Tá? Ou seja, deve calar-se. Ele ouve a natureza e escreve o que ela dita. Isso significa objetivismo. Um texto objetivo é aquele que retrata fielmente a informação. Não há subjetivismo, não há uma interpretação. O autor fez uma interpretação daquilo e colocou para a gente observar. Não. Então, se procura ser o mais objetivo possível, tá legal? Sem impressões pessoais. Tá? Essa é a ideia. Assinando a frase abaixo que mostra a completa isenção do observador. A completa isenção. Isso significa o texto é objetivo, a completa objetividade. Beleza? Diante da natureza observada. O vento impressionante perturbava a paisagem. Rapaz, mas foi um vento impressionante. Adjetivo aqui que transmite a ideia qualificativa. Beleza? Ele julga. Olha só, isso aqui é impressão pessoal. Rapaz, é impressionante. Modalizador. A ventania agitava as folhas das árvores. A ventania agitava as folhas das árvores. Ele foi objetivo. Não há nenhuma impressão, nenhum aspecto de emoção naquilo que eu estou falando. Não, é isso aqui que aconteceu e pronto. Concorda comigo? Terror. Isso aqui é objetivo, hein? O vento trazia muita inquietação aos pobres moradores. Ô Terror, muita inquietação. Trazia inquietação. Já daria a ideia. Mas muita inquietação, Terror. O autor preferiu colocar ali essa ideia de a quantidade maior de inquietação. Pode ser? Pode ser. Vou dizer que isso aí fere a objetividade logo de cara? Não. Mas depois, aos pobres moradores. Se ele tivesse colocado aos moradores pobres, aí teria cunho objetivo. Mas são pobres moradores, humildes moradores. Moradores pobres são aqueles sem dinheiro. Agora, quando eu falo pobres moradores, é que, de certa forma, eu tenho pena. Há uma relação de afetividade. Concorda comigo? Aos pobres moradores. Ah, sim. Então, aqui, realmente, ó, pobres é que marca pra gente o aspecto subjetivo. Nunca ventara tanto naquele pequenino lugar. Olha, ele não falou pequeno, não. É pequenino lugar. Pequenino. Nesse caso, a gente vai observar. Naquele lugar. Agora, naquele pequeno lugar, tudo bem. Agora, pequenino há toda uma relação subjetiva, emocional, afetiva. Pequenino. Né? A aldeia tremia de medo sob a forte ventania.
Ela tremia de medo, olha a linguagem figurada aí, ela tremia de medo, né? É um aspecto subjetivo aí. Concorda comigo? Então, nós notamos a alternativa B, ela sim está isenta desse aspecto subjetivo, ficando apenas com a objetividade.